Existem várias formas de terapia e as pessoas cada vez mais, graças a Deus, estão buscando esse caminho. Hoje a gente vai falar de uma que eu particularmente gosto muito, que é a constelação familiar. Você já ouviu falar? Imagino que já ouviu falar coisas boas e coisas ruins. E a gente vai discutir isso aqui hoje. Seja bem-vindo ao canal do André Ricotti, falando da mente. E hoje tenho uma honra de estar aqui com a Loredana. Tudo bem, Loredana? Tudo bem. Eu queria primeiro te agradecer muito você ter aceito. As pessoas não sabem, né? Mas a gente... vamos agradecer aqui a Ana Flávia, uma grande amiga, Sim. que me indicou você e você aceitou logo de cara. Loredana, grande mãe. Isso, exatamente isso. O que é a grande mãe? Eu quero também agradecer você, né? Todos que também estão assistindo, por estar aqui. A Aninha também, né? Que fez essa ponte aí entre nós. Meu nome é Loredana, mesmo, né? Tem gente que pergunta se é nome, né? Mudou, enfim, né? Alguma coisa assim, não. Minha mãe é italiana e colocou esse nome. E a Grande Mãe é o nome do meu trabalho. Foi me dado no momento em meditação, ali conectada com a espiritualidade. E simboliza todo esse trabalho de feminino, né? Muitas vezes a gente... o que é esse trabalho de feminino, né? Que tá muito né? Em cartaz, né? Em voga agora. Então, assim, o feminino é o quê? O trabalho do acolhimento. O trabalho da gente se conectar com o nosso interior, o nosso emocional. A gente está ali tendo esses momentos de silêncio, de oração. Então, tudo isso diz sobre essa energia feminina. E a Grande Mãe, ela também pode ser lida, né? Em muitas escrituras, em muitas formas, até históricas, culturais. A gente vê a Grande Mãe em diversos cenários. Sim. Então, muitas vezes pode ser referenciada a Gaia, Mãe Terra. Pode ser algumas deusas também, divindades femininas. Então, a Grande Mãe está aí, né? Toda essa energia, esse projeto, para poder estar ancorando esse trabalho de conexão consigo mesmo, com a espiritualidade e com tudo que vem para o bem, seja terapia, seja energia. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos começar, então. Conta um pouquinho para a gente o que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia. Ela é tido, se a gente for pensar, né, num aspecto terapêutico, ela é tida como uma terapia breve. É feita uma sessão para um determinado tema. Pode ser feito sem tema também. Às vezes, pessoas muito corajosas, vamos botar assim, colocam-se, né, à disposição, se permitem de fazer sem tema. Mas, normalmente, a pessoa vem com uma queixa, ela já vem com uma situação ali que ela quer trabalhar aquilo. Então, uma terapia de uma sessão. Depois de um tempo, você pode fazer outra sessão para outros temas, outras coisas, mas normalmente é um encontro. Pode ser feito individual ou em grupo. Eu realizo sessões mensalmente, tá? Então, escolho lá um dia do mês e fazemos uma sessão de grupo. Algumas pessoas são consteladas, bem como normalmente são de 3 a 5 constelações nesse dia. Então, as pessoas que vêm para ser consteladas, elas sentam do meu lado, contam um pouco a sua história. E as pessoas que estão ali, vamos botar assim, numa assistência, que a gente chama de representantes, elas vão apoiar a constelação, o movimento terapêutico que vai ser feito. A constelação, ela vem de uma base chamada psicodrama. O psicodrama, ele é o quê? Parece que é um teatro, mas não é bem isso, somente, tá? Então, assim, a gente conseguindo trazer situações, emoções, principalmente, que acontecem na nossa vida, e a partir do movimento corporal, a partir ali do que como a gente se posiciona e tudo mais, a gente vai transmutando, a gente vai liberando o que a gente tem ali dentro de nós. Então, o psicodrama, ele traz esse aspecto, e aí, na constelação, os representantes serão os atores, vamos botar assim. Serão aqueles que vão fazer toda a dança, toda a movimentação na constelação. Às vezes parece isso muito ainda no ar, né? Mas quando a gente passa por uma experiência de constelação de grupo, a gente consegue entender e perceber sobre isso. Bem como a gente tem os atendimentos individuais, a sessão, né, 1 a 1, que a gente chama. E aí, a gente até vai ter uma experiência aqui, né, um pouquinho daqui a pouco. Surpresinha, novidade aqui, o pessoal não está acostumado a isso não, vai ter novidade aqui. Exatamente. E aí, a gente pode utilizar objetos. Se ele não correr, lógico, né? Pode utilizar objetos para a gente fazer essa representação. Então, na de grupo, a gente utiliza os humanos. E na de sessão 1 a 1, a gente utiliza certos objetos. Tem gente que constela também na água, pega uma bacia. Essa eu não conhecia. A gente pega uma bacia que representa o campo mórfico, que eu vou explicar. E aí, a gente coloca os elementos e o movimento da água vai fazendo as liberações. Quando a gente está no 1 a 1, tanto o terapeuta quanto o constelado vai fazer movimentar os bonecos, né?
e vai fazer ali os processos de liberação. Na de grupo, as próprias pessoas conectadas com sua consciência corporal, seu sentir, vão fazendo as movimentações ali. A partir de como elas se movimentam, o constelador, que é apenas um facilitador, queria trazer muito isso, né? Às vezes a gente coloca o constelador num patamar tão alto, né? Num pedestal, mas não. Ele apenas está organizando, ele está facilitando. Ele é a margem para o rio fluir. Para a água poder jorrar. E todo o processo aconteceu. Eu gosto de trazer essa metáfora. O constelador é a margem e a água do rio é a constelação. O movimento do amor que está acontecendo ali. A gente utiliza esse termo. O criador de tudo isso, né? Só antes de falar isso um pouquinho, pode ser feito online e também presencial, tá? Aí, quando aconteceu a pandemia, a gente acabou precisando aprender a fazer online. Muita e aí coisa, né? a gente foi entendendo como é que fazia, tá bem? Então a pessoa, ela tanto pode ter os objetos na casa dela, quanto o constelador, ele próprio mostra a partir da câmera, né, do enquadramento, o campo e os objetos, né? Quando quem compilou esse conhecimento, sistematizou isso tudo, foi Bert Helling, um alemão. E ele bebeu de muitas fontes. Que ele era um padre, não? Ele chegou a ser padre, ele foi professor, ele foi terapeuta, ele estudou filosofia, ele estudou muitas coisas. Então, era uma pessoa extremamente culta, sábia. Um mestre. Tem muita gente que, às vezes, lida com constelação, né? Constelador e não traz, assim, vamos botar essa reverência também, né? E não só ele, a gente tem Virginia Satir, também da terapia familiar sistêmica. A gente tem outras fontes, né? A gente tem tantos psicólogos, filósofos que foram indo para essa área sistêmica. Então, a constelação vem de muitos saberes, né? Muitas pessoas não têm essa noção. A gente bebeu também da terapia primal, então uma terapia que muitas vezes a gente pega algo emocional que está muito preso e a gente solta, às vezes em forma de grito, às vezes em forma de liberações. Por isso, às vezes, a gente vê em constelação e vê umas intervenções que às vezes a gente não compreende muito. Mas isso tem muitos fundamentos. Além disso, bebemos da fonte da PNL, Programação Neurolinguística, também, além do psicodrama, tá? Então, assim, e da terapia sistêmica propriamente. Então, olha só o guarda-chuva de muitas coisas. Eu tinha uma visão, até interessante a explicação que você deu, que estava muito ligado só à tua história familiar, à herança, à ancestralidade. E pelo que você está falando, não. Tem... Inclusive, né, eu sei que eu acho que é um grande erro. Essa visão, acho que acaba que eu vejo muita gente falando só dessa visão, né? Porque, assim, quando a gente traduziu constelação para o português, que é família Stein, olha só em alemão o nome, né? Já tem família, né? Só que se fosse traduzir, isso até é dito por muitos estudiosos, né? Seria posicionamento sistêmico. Tá. Não necessariamente constelação familiar. Porque quando eu coloco... Primeiro me perguntam se eu faço mapa astral. E aí eu falo assim, eu entendo um pouco, mas não é isso que eu trabalho. Então, eu costumo dizer que constelação é igual um xadrez. Vamos aqui. Um dia que você tá na vida. Aí você tá num quadrinho, né? Naquele quadrinho. O que a gente faz na constelação? A gente reposiciona você. A partir de que você reposiciona, assim, o xadrez, alguma peça se move. Sim. Então, é algo que vai reposicionar também o seu sistema. Porém, se a gente for, né, você é um líder, né, organizacional, trabalha em empresas, né, tem toda essa parte, a gente pode fazer constelação organizacional. Interessante, hein? Quando eu vou lá e constelo aquela empresa, porque aquela empresa tem um campo de informações que a gente chama campo morfogenético na constelação. É um campo que tem muitas informações. Sabe o HD do computador? É a mesma coisa, é a pastinha ali do drive, né? E aí a gente acessa isso na constelação. Entendi. Então, aquela empresa, ela vai ter o seu HD. Então, a gente tem as leis sistêmicas, que eu vou falar já. E elas precisam também ser respeitadas dentro de uma empresa. Porque senão a empresa começa a não ter lucro. A empresa começa, os funcionários a não quererem trabalhar nela, a ter certas situações desafiadoras. E que quando existe uma harmonia, em que esse rio, que eu estava falando dessa metáfora, está fluindo de uma forma maneira, né, boa, isso daí finaliza. Então, minha primeira formação é direito, eu sou advogada, né? Eita. Eu achei que eu saí das leis, mas eu continuo nas leis. Verdade. Então, a gente tem essas leis para poder organizar
todo esse saber, esse campo de saber que é a constelação. Então, a constelação não é somente a terapia que você vai lá fazer comigo. É também pegar essa filosofia e trazer para sua vida. Então, quem está ouvindo aqui, né? Traga também esse conhecimento para sua vida, que a gente vai falar agorinha das leis também, né? E eu achei legal, fazendo analogia então com o Rio, achei interessante, porque na verdade o que você está dizendo é, se eu estiver na posição correta, eu vou seguir, o Rio vai me levar naturalmente. Você vai boiar e vai seguir. Só que muitas vezes a gente começa a ir, né, sai, agarra num tronco, vai para um lugar que está mais rasgo, são caminhos que a gente vai... Para a constelação, o que é o tronco? O nome é emaranhamento sistêmico. Então, é algo que você está emaranhado. Sabe aquele monte de fio que fica assim... É você. Então, às vezes, sabe... Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela tia... Todo mundo tem uma tia assim, que não casou na família. Ficou pra titia, não tem essa expressão? Pô, eu tinha um. Já faleceu, mas eu tinha um. E aí, a gente vai ver, às vezes, descendentes... Alguma descendente que vai lá e não consegue estar em nenhuma relação amorosa. Quando a gente abre o campo de constelação, normalmente essa descendente está olhando para essa tia, que nunca foi feliz no amor. Por lealdade familiar a essa tia, a esse sofrimento, a esse... Pode ser também um trauma que ela viveu, algum abuso, alguma situação. Eu repito o mesmo destino. E aí, aquele rio que poderia estar no fluxo do amor, que a gente chama, ele está empacado. Está empacado, é. Então, é algo ancestral nesse caso, né? Que está ali fazendo com que o rio da vida não flua. E aí, a gente, ao invés de estar indo em direção à vida, que a gente chama de constelação, a gente está indo em direção à morte. A morte de quê? De tudo que você poderia ter de lindo na sua vida, abundante. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Que depois que você começa cada vez mais a entender essa lógica, né? Às vezes, quando você ouve alguém falando assim, mas eu tô bem assim, sempre foi assim. Você fala, não, você não entendeu, você veio aqui para muito mais, né? E que o grande barato da vida é essa construção. E as pessoas às vezes se pegam só no trabalho, só em ter dinheiro ou não ter dinheiro, são coisas externas e esquece do interno, né? Exatamente. E aí a gente tem a nossa parte inconsciente, a nossa parte consciente. Minha parte consciente, eu sei que eu sou a Loredana, que eu tô à frente desse trabalho, que eu tô aqui, tudo isso. Tô consciente. Isso daí você acha que é quantos % da sua mente? De 0 a 100? Pô, boa pergunta, não sei. Sei lá. Eu tô consciente. Para mim deveria ser muita coisa, né? Mas não sei se... Então, 50%. Isso é tudo estudado, né? E a gente já visualizou que não é isso, é bem menos do que isso. Se você está no caminho do autoconhecimento, que autoconhecimento é você olhar, perceber seus padrões, você... Caramba, eu ajo assim por quê? Você tá ali em contato com o seu interior, fazendo terapia, fazendo... Sabe aquele processo de autocrítica, autorreflexão? Que ele é bom. Né? Que infelizmente as pessoas às vezes... Se autoconhecer alto aqui dentro. Então, o que acontece? Quando a gente está em terapia, a gente está fazendo esse processo, a gente está aí, vamos botar que você está aí, no máximo com 10% consciente da sua mente. Quem não faz esse caminho, que não está no lugar de buscador, que a gente chama, vamos botar aí que está bem menos. Então, aí você está de inconsciente, você está 95% da sua mente. Está quase refém, né? Quem é que comanda o carro da sua vida? Quem está no volante é o inconsciente. Verdade. E aí você não sabe por que você sempre está da forma como você está. Por que sempre eu tô na dívida? Por que eu não consigo ser feliz no casamento? Por que eu tenho essa doença que os meus ancestrais tiveram? Porque a gente quer pertencer a esse clã. Isso tudo é inconsciente. E ao invés de a gente estar olhando para a vida, a gente está olhando lá para a morte. Quando a gente não está sendo liberto. Então, quando me perguntam, né, já me fizeram muito essa pergunta, você acredita em livre-arbítrio? Mais ou menos. Porque a gente é tomado pelo nosso sistema para poder olhar para esses buracos. Faz sentido. E aí a gente vai lendo e, né, todo mundo aqui pode também observar sobre esse conhecimento, que é o trauma transgeracional. Sim. Epigenética. Então, esse conhecimento, toda a constelação também é baseado nisso, né? Os traumas, eles vão passando, as situações desafiadoras, né? Tem alguém? Tem sim, muito obrigada. Eu vou contar um caso meu, que eu acho Fica que, né, quando a gente fala de algo que doeu na gente, tem uma potência. Então, assim, eu passava sucessivas crises de ansiedade, eu me tornei terapeuta, fiz toda a transição de carreira e tudo mais, de advocacia para as terapias, porque eu precisei me cuidar.
E aí, a gente começa a fazer com os amigos, né? É verdade. Nossa, esse é o seu dom, você precisa trabalhar com isso. E aí eu fui entendendo o meu lugar. Mas para isso, eu precisei passar por uma constelação sobre trabalho, profissão. E quando eu olhei, eu estava olhando por uma injustiça de 3 gerações atrás, das mulheres da minha família. Então, o advogado está buscando o quê? Justiça. Justiça. Normalmente, de algo que aconteceu no seu sistema. Interessante. Então, você levanta a bandeira da justiça. Você é tomado a serviço por todo o seu sistema para você ser advogado. Vida, né? Você foi estudar isso. Né? Isso está no seu sangue. Você agora aí, você que está vendo aí de casa, você está aí pulsando os seus ancestrais o tempo inteiro. Metade ancestralidade da sua mãe, metade ancestralidade do seu pai. Atrás dos seus pais tem quem? Todos os seus avós. E bisavós e trisavós. Quantos ancestrais você tem, André? Verdade. Milhares. Uhum. E aí, a gente, em constelação, normalmente a gente fala que 7 gerações para trás são as gerações que mais afetam você hoje. Caramba. Tem constelação que eu pego lá, eu tenho que botar um monte de elementos. Para ir conectando. Essa, propriamente minha, em relação ao trabalho, era 3 gerações para trás. Uma injustiça que a minha ancestral sofreu. Eu fui a tomada a serviço. Detalhe, minha mãe foi fazer direito. A minha avó não conseguiu fazer faculdade. Minha tia faz direito. Né? Ela também é advogada. Eu sou advogada. Então, não é assim, tô aqui porque minha família faz e é somente isso. É muito além do que a gente imagina, né? Sim. Bem como sintoma. Eu também, às vezes, eu passei questões com ansiedade e quando eu via, eu falava assim, estou fazendo terapia com a psicóloga, estou fazendo minha yoga, eu também sou professora de yoga e meditação, estou aqui trabalhando meus sistemas, né? Todos os pranayamas, respiração e nada. E continuava sendo tomada de serviço. Em constelação, o que eu vi? Lá, 4ª geração para trás. Minha ancestral feminina, também ancestralidade feminina. Normalmente, você que é homem, você vai ter mais questões, tá? De link com a sua ancestralidade masculina, tá? E a mulher é um pouco mais a feminina. Só fazendo um parênteses. E aí, quando eu vi essa ancestral, eu vi ali, mas não sabia o que tinha acontecido, mais alguma situação ali que eu estava olhando para aquela dor, sendo tomada a serviço, como eu falei, para olhar para aquilo. O que aconteceu? Semana seguinte, vem minha ancestral mais antiga, que é a minha tia-avó. Ela estava lá na casa da minha avó, a gente num lanche. Aí eu fui falar dessa ancestral. E aí eu falei, você conhecia? Conheci. Ela morreu acidentalmente. E ela sangrou até a morte. Ninguém conseguiu socorrer ela. O que aconteceu? Minha ancestralidade foi tendo todos os sintomas de ansiedade. Crise de pânico. É um momento ruim. Que era o quê? Aquela morte trágica. Esse é um tipo de exemplo que também tem um link, né? Tem uma similaridade ali com aquela série que a gente estava falando. Sim. Do Netflix, né? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Isso. Ela também retrata o que é a constelação. Ela foi muito boa para também desmistificar muita coisa, né? E ali, o que acontece? Quando eu olhei para isso, e aí olha como o campo é maravilhoso de informações. Eu consegui receber informação dessa minha tia-avó do que tinha acontecido. O que a gente faz em constelação? A gente reverencia esse destino, essa dificuldade, com humildade. Quem trabalha com constelação, quem entra nesse trabalho, precisa entender essa palavra. Mais do que entender, usá-la na sua, né, aqui. Porque muitas vezes a gente não consegue dimensionar a dificuldade dos nossos ancestrais. Os meus vieram fugidos de guerra, essa parte, né? Europeia, né? Lá da Europa. Passaram fome. Mulheres que não tinham voz. Mulheres que não casaram com o que queriam. É engraçado, né? Não parece, mas é uma quantidade de dor e o trauma que vai ficando, né? Que vai acumulando, né? Isso é muito forte. No Brasil, a gente tem campos sistêmicos que a gente às vezes, observa ali questões do quê? De mão de obra escrava. Pensa, a gente é um país colonizado. Então, às vezes, aquela pessoa, ela não teve, assim, não está conseguindo avançar no seu trabalho, né? Ou não consegue a parte financeira avançar. Quando ela vai ver, algum ancestral trabalhava com mão de obra escrava.
ou não queria pagar os seus funcionários, pagava sempre menos. O que vai acontecer? Vai havendo uma compensação. Então, por conta desse mal, os ancestrais vão ficar também em dívida. Então, até que se coloque um representante para as vítimas, isso... É quase como encerrar esse ciclo, né? É conseguir... Porque é difícil, você não consegue enxergar isso, né? Que está acontecendo, né? Tanto que a constelação, ela tem uma crítica, né? Que trazem para ela sobre a questão do abuso, né? Que diz que passa pano para abusador, toda essa questão, né? Eu tenho que reverenciar um pai que me abusou. Não é isso. Não é isso. Já ouvi algumas coisas assim. Isso é a parte do ego, é a parte mundana que aconteceu. Constelação vai estar alinhada com uma consciência mais acima. Senta a pessoa para constelar e começa. Não, porque minha mãe... ainda faz assim. Não, você tá falando isso porque você não sabe como é que a minha mãe é. Ela faz isso, isso, isso. Aí eu... Só que eu, como consteladora, não posso fazer uma aliança com aquele ego. Que tá sofrido. Mas é que a pessoa não entende que a busca da cura é você realmente tirar esse peso, né? Exatamente. O problema é que a pessoa gosta do peso. Ela coloca debaixo do braço e vira estimação. Porque isso nutre ela, isso retroalimenta. Essa história do abuso, por exemplo, ela é muito clássica, porque, por exemplo, não estamos aqui desrespeitando nem tirando o peso disso, mas quando você fala isso com alguém e na verdade, você fala, você precisa, né, ressignificar... Criou-se quase que algo coletivo que não, se a pessoa for abusada, a gente tem que continuar. Só que eu falo assim, eu brinco, só que você está empurrando a pessoa para a dor, você não está tirando ela da dor. Exatamente isso. O que a constelação faz? Eu preciso ver a força daquela pessoa. Se eu retroalimento o sofrimento, não quer dizer que eu não vou olhar para aquilo. Eu tiro a capacidade daquela pessoa sair daquele lugar. Por isso que Bert Hellinger trouxe um livro. Todos os profissionais da ajuda, leiam esse livro. Opa, diz aí que eu vou ler, então. Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Como ele compilou um conhecimento de como a gente ajuda sem tirar a força do outro. Sim. E isso não quer dizer, por exemplo, que esse exemplo que você deu, né, o pai que abusou, é porque parece que você está libertando a pessoa. Não, você está se libertando. O que foi feito. Aquela pessoa está pagando o preço dela no mental. E aí... Lembra que eu falei da terapia primal, dessa parte corporal que a constelação traz, né? O trauma, ele mora no corpo. Ele não vai morar nesse campo só no mental, no campo emocional. Ele tá no corpo. A constelação, por que todo mundo fala, nossa, às vezes, né? Fiz uma constelação, dei um salto. Porque você sentiu no corpo. Você fez movimentações, né? Tem rituais que a gente faz que a pessoa levanta, ela deita. O corpo precisa experimentar. E quando a pessoa ela vai soltar aquela dor, normalmente ela chora, ela vai ter um processo ali, ela entra naquele processo. Porque em que momento que ela pôde sentir isso? Não sentiu. E aí isso fica dentro dela fazendo assim, ó. Você sabe uma analogia que eu faço muito e me veio aqui à cabeça? É você estar com o sapato apertado. Sim. É a mesma coisa. Eu posso decidir ficar brigando com o sapato, ou eu posso simplesmente tirar o sapato. Né? Assim, aí, porque você falou do corporal, né? A sensação de alívio no meu pé vai ser ótima, né? Mas aí alguém vai falar, mas o sapato é malvado, ele apertava o seu pé. Ok, mas eu decidi tirar o sapato. Exatamente. Né? E fisicamente eu vou ter uma melhoria... E quando você sente cheirar, existe um processo... Só que às vezes o sapato é bonito. Né? Não, você fala, só que às vezes o sapato eu acho que ele é bonito, eu acho que o meu ego eu quero ter esse sapato porque ninguém tem, né? Às vezes a gente se coloca naquela situação. E você não sabe o que é ser sem estar de sapato, com esse sapato. Isso é muito assustador. E aí é quando a gente está completamente grudado no nosso ego, tá? Não tem nenhum problema com o ego, tá? Porque o ego é minha identidade. Isso aí. Mas o problema é quando uma parte dessa identidade... me fecha para ser feliz. Sim. Para receber todas as bênçãos, todas as oportunidades que eu poderia receber na minha vida. Para eu estar nessa vida demais que a gente fala. Então, existe algo antes da gente perceber o sapato, que é o sentir, eu me conectar, eu dar essa permissão interna de liberar o que me adoece. E parece que não, mas tem que ser muito forte. Às vezes o terapeuta, tem vezes, né? Muita gente fala isso, que a pessoa chegava para constelar com Bert Hellinger, ele olhava assim, você não tá pronto, pode levantar e ir embora. Faz sentido. Porque a pessoa não estava pronta para soltar aquilo.
Então, e tem um princípio que é muito básico, que você só consegue a cura se você quiser, se você aceitar que você quer ser Exatamente curado, isso. né? E a cura está onde? Dentro de você. Não está em Verdade. nenhum Não está em outro nenhum lugar. lugar, na sua E o que vontade. é mais lindo do xadrez na constelação? Você move você e você move todos os Sim, outros. sim. E aí é muito interessante porque normalmente as pessoas fazem constelação e querem trazer outras pessoas da família para constelar, né? É verdade. E eu fico assim, calma, Não- aguarda. Porque a gente tá na era do imediatismo, né? Vambora, tudo pra ontem. E aí a gente acha que questões... Olha como eu fui lá, quantas gerações pra trás? Estamos falando de quantos anos, André? É, Você entende, né? verdade. Então, assim, como que a gente quer que tudo seja assim? Desculpa que me veio um negócio na cabeça. Você sabe Aham. que é interessante, né? Porque isso tudo acontecendo, eu vejo muita gente olhando, e era uma pergunta que eu queria te fazer, né? Porque aí começa, não, mas esse negócio de constelação é esotérico, é não sei o quê. Só que, na verdade, isso tudo vem abrindo pra gente, porque a gente também vem vivendo mais, né? Quando você falou dos nossos ancestrais, né? Com Sim. certeza você teve mulheres na sua vida que viveram até os 30 anos. E viveu pra caramba, né? Sim. Várias devem ter vivido. Você vai viver até os 100. Se a gente não realmente buscar esse autoconhecimento, nos libertar desses pesos, você imagina que vida miserável. Medíocre. Exatamente. Então, até para desmistificar um pouco das pessoas que parece que, Sim. não, as coisas estão vindo... É uma visão muito ampla. É uma filosofia muito ampla. Então, você para de estar vendo a sua vida só assim, para você ver ela mais ampla, né? Eu sou muito apaixonada por esse trabalho, tá? Ele transformou a minha vida em primeiro lugar. Uhum. Então, eu passei por algumas formações para poder estar servindo do lugar de terapeuta. Também entender que era parte da minha missão. Então, assim, eu fico, assim, impressionada e ainda impactada depois de 8 anos aí de trajetória com os resultados que eu venho observando. Profissional ruim tem em todo lugar. Sim, porque eu vejo, às vezes, também essa questão. Tem uma né? discussão, eu não queria... De repente, a gente vai entrar daqui a pouco, né? Muito sobre... Sim. um lado polêmico, que eu acho que é importante, mas eu não queria ainda... A gente já falou uma coisinha hoje. Mas porque tem, né? Mas só para não perder, eu queria... você está falando muito da... Acho que você deu uma explicação bem interessante da constelação. Eu não sei se é o momento, se você acha, da gente mostrar na prática um pouco isso aí. O que você acha? Podemos. Eu queria falar as 3 leis que é um embasamento desse trabalho e a gente faz na prática, tá? Tá bom. Queria trazer a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Você falou da lei, eu que atropelei aqui. Então, não, que isso. Eu vou pegar aqui meus bonecos, que eles estão aqui. A gente pode fazer com bonecos, a gente pode tirar constelar aqui o copinho pra você. Obrigada. A gente pode constelar com outros objetos, né? Às vezes, o que você tiver em casa, não necessariamente bonecos, né? O boneco, ele fica uma representação, vamos botar assim, mais palpável, né? Eu gosto muito de todo o conceito de energia, de frequência, que tá tudo ligado com isso, né? Exatamente. Isso são representações, realmente, né? O que a gente está fazendo? Constelação é trabalho de inconsciente. Então, a terapia que você vai olhar para o seu inconsciente, lembra aquela porcentagem lá? 95, né? Então, a gente está mexendo na caixa preta do avião, tá? Que fica um monte de registros ali. Que é o famoso reptiliano também. Exatamente. Eu já entrevistei uma pessoa aqui que ele falou bastante disso. Isso. E é interessante. E na visão até da neurociência, tudo isso traz. É comprovado que a gente traz registros ali. Sim. Né? E aí, o que acontece, né? A psicologia, né? Não tanto a psicanálise, mas a maior parte das correntes psicológicas vão lidar ali mais com o manejo do ego, questões assim, né? Essa parte inconsciente, né? A gente vai ver com Jung, Freud, essa outra parte. E também algumas terapias, tá? Então, a constelação familiar, o Theta Healing, que também é uma terapia que vai olhar para esse tipo de crença, né? Olhar para as raízes das crenças. A gente tem algumas curas, né, energéticas que também vão atuar no inconsciente, tá? Só para a gente entender, o que a gente faz na constelação? A gente pega o que está no inconsciente e a gente vai transmitir para um objeto ou uma pessoa, né? Se for de grupo. A partir disso, o que acontece? Eu me torno consciente. Sim. Porque eu estou passando pelo sentido da visão. Então, existe um processo aqui, tá? Um processamento das informações. Então, aqui tem uma mãe e um pai, né? E aí, tá aqui, mãe e pai. E aí, eles tiveram, ó, 2 filhotes, um casal. Vou botar um pouquinho mais pra trás, vocês podem não estar saindo na câmera. Aqui, eles vão ter... Aqui é uma família, 4 pessoas, tá? Só que aí, o que aconteceu nessa família? Tivemos um filho aqui, ó, que ele não veio à vida, ó. Ele faleceu. Ele foi abortado, tá?
Essa família aqui, ninguém nunca falou sobre isso. Nunca. Na nossa sociedade é assim, né? Uhum. É velado os abortos, né? É, verdade. Isso é uma das coisas que a constelação diz que não é bom. Por quê? A alma familiar vai sentir o aborto, vai sentir a falta dessa criança. Então, o que a gente precisa em constelação? Normalmente, um descendente, se os pais não fizeram um processo de luto dessa criança, eles vão olhar inconscientemente para essa perda, tá? O que vai acontecer? Aqui a Mariazinha vai começar a fazer sintoma. O que é sintoma para constelação, André? Pode ser uma doença, pode ser perda financeira, pode ser questão de relacionamento. Tudo que tá realmente, assim, desorganizado, tá? E aí, principalmente uma coisa aqui que também entra. A gente observa duas leis aqui, a primeira e a segunda. Então, essa pessoa aqui se torna um excluído. Existe uma ordem entre os irmãos. Mariazinha veio primeiro, Joãozinho veio segundo. Esse aqui é o Carlos. Carlos que morreu, que não tá aqui. Mariazinha, ela acha que ela só tem esses dois, primeiro e segundo, né? Então, a lei da ordem dos irmãos, ela também fica mexida, tá? Que é a segunda lei. O que acontece aqui no pertencimento? Enquanto alguém não olhar para a morte de Carlos, alguém na descendência fará sintoma. Em nome do amor. Mas a gente chama aqui que esse é o amor que adoece. Entendi. Não é... Qual é o amor que cura? É o amor que eu reconheço, Carlos, como terceiro filho. Mas é pela falta pelo não reconhecimento. O não reconhecimento. Não em si pela morte. Tudo na medida errada como que a gente ruim. lida com a coisa, tá? Então, esses pais agora reconheceram, falaram para esse filho, filho, você tem o seu lugar. Constelação trabalha com muitas frases de liberação sistêmicas. Então, aqui é uma frase que é utilizada. Eu vejo você, filho. A Mariazinha que está com sintoma, olha para o filho e diz, pro irmão, desculpa, e fala, eu vejo você, irmão, você faz parte. Somos 3 filhos dos nossos pais. Eu a primeira, Joãozinho o segundo, e você acha o seu lugar certo, né? Você está meio fora do lugar. Essa pessoa aqui, ela acha o propósito de vida dela depois. Enquanto, às vezes, acontece esse tipo de situação, a pessoa, ela não consegue achar o lugar dela no mundo, porque ela não está no lugar dela dos irmãos. Esse é um tipo de exemplo de pertencimento, tá? Outro tipo de exemplo, e a gente vai para a segunda lei, né? Eu também expliquei um pouco a segunda lei aqui já. Vamos botar que esse pai, ele teve um irmão, deixa eu botar os pais dele aqui. Aqui é os pais dele. Ele teve esse irmão aqui, que ele era esquizofrênico. Acontece, né? Esquizofrênico, ou ele matou alguém, alguma coisa muito... vamos botar um nível grave, tá? Vamos pegar o esquizofrênico, a questão mais mental. Essa família aqui, antigamente tinha muito isso, né? Se colocava numa instituição, que hoje em dia, né? Não pode ser ter nesse nível, exatamente. E esquecia. Ninguém na família queria falar sobre essa pessoa. Todo mundo que a família não quer falar sobre determinada pessoa se torna um excluído do clã. Essa pessoa, essas pessoas aqui começam a ter sintoma, principalmente descendência. Para que alguém... Aí, o que vai acontecer? Ele teve uma filha. Essa filha vai ser o quê? Pode ser, tá? Esquizofrênica. Interessante. Porque ela está olhando para quem? Para o tio. Por amor a você, tio, eu também sou esquizofrênica. Aqui a gente pode usar outros tipos de doença, tá? Pode ser câncer, pode ser, né? Às vezes tem gente que tem câncer na garganta, no útero, mulheres não reconhecidas, ancestrais com muita dor. Aí a descendência vai lá e tem o câncer, tá? Olha a quantidade de câncer que a gente está tendo. E às vezes completamente parece sem explicação, né? As pessoas falam. Ah, mas a alimentação, a radiação. Tá, mas isso aqui. Entende? Porque a gente está numa sociedade calada. A gente está numa sociedade, né, que passou muitos abusos, muitas doenças, muitas guerras, muitas coisas. E isso tudo está onde? Se o trauma é transgeracional, se ele passa por geração. Tá? A gente que tá carregando. Verdade. Entende? Verdade. Uns mais, uns menos.
Normalmente, às vezes, vou botar assim da minha experiência, quem é mais amoroso na alma, normalmente carrega mais coisas da família. Sério? Porque a gente é tomado mais a serviço para olhar para isso, tá? Então, aqui é um exemplo também de exclusão, tá? A segunda lei é a lei da ordem, ou também chamada de hierarquia. Vou falar da empresa? Vou botar esse aqui, a empresa. Uma empresa de alimentos, tá? Esse é o chefe. Vem os subordinados, ó. Os subordinados aqui. Mas tem esse cara aqui, que ele quer ser mais do que o chefe. Ele quer ficar falando mal do chefe, não gosta de receber ordem, acha o chefe isso, o chefe aquilo. A gente, no nosso país, a gente tem uma dificuldade com a hierarquia. Muito. Tá? Então, por isso que eu tô também trazendo isso, né? A gente não respeita os governantes e por aí vai, tá? Independente da sua posição. Sim, tá? sim. E aí, o que acontece? Normalmente, essa pessoa aqui, ela vai ter problemas com uma figura da vida dela. Que é quem? Papai. Sim, sim. Ela tá trazendo esse trauma para a empresa e a empresa normalmente é o Ela papai. puxa isso, ela não conseguiu respeitar esse homem na vida dela. Mas aí entra aquele papo que eu falei, mas você não conhece meu pai. E aí, olha só, André, existe, como eu estava falando, a consciência aqui. O que eu sou consciente do ego, meu pai fez isso comigo, isso. O que a constelação faz? Eu te tiro desse lugar, a gente faz o processo para eu te levar para um lugar de consciência de alma. A gente chama de movimento do espírito, ou movimento da alma. Você vai acessar o seu pai nesse nível de consciência, mais alto. Em que lá na alma do seu pai, ele não queria fazer nada do que ele fez com você. Sim. A reconciliação, ela vai para um outro lugar. E normalmente, a pessoa aqui, ela vai sentir a dor desse pai. Quando ela sente, ela em algum lugar apazigua na alma. Porque ela para de querer esse lugar infantil que a gente fala em constelação, de que podia ser diferente. De que esse pai podia ter dado mais. Sim, adorei a palavra, é infantil, realmente, porque isso não vai... Isso já foi, né? Da parte do amadurecimento psíquico, né? Emocional que a gente tem, isso é do nível infantil, tá? Aqui a gente eleva essa pessoa para o nível do adulto. Então ela cresce. E para isso ela precisa não só amadurecer na alma, ela também precisa amadurecer na vida, com parte prática, né? De fazer ações em direção a isso. Então a constelação é milagrosa. Ela precisa sair da sessão e ela também em direção a isso que aconteceu. Senão ela estagna. Eu não acredito que ela retrocede, tá? Mas ela fica parada nesse momento aqui, tá? E aí, essa pessoa se reconciliou com o pai a nível de alma. Quantas pessoas, às vezes, fazem a constelação e voltam a falar com o pai? O pai... Eu tive uma cliente que o pai estava desaparecido. Deu que 1 mês, o pai voltou. Minha filha, ali no Zap. E aí, como assim? O que aconteceu? O xadrez movimentou. Ninguém virou e falou assim, fulano, olha, fulano fez a constelação, hein? Liga pra ela. Não existe isso. E você sabe que tem um negócio hoje que as pessoas têm falado muito sobre ambiência, né? E no final do dia, é isso que você tá falando, é o grande jogo de xadrez. Porque se eu mudo o meu ambiente, né? As pessoas, você muda, né? Mas é a mesma coisa que você tá falando. Você tá fazendo aí também a mudança. Esse jogo de xadrez, você tá mudando esse campo, né? Sim. E é uma liberação de muita dor. Sim. Tá? Você tem que querer... A gente olha em constelação o tempo inteiro para dor. Mesmo tendo aqui numa organização, né? Numa empresa. Aqui ele entendeu qual é o lugar dele, ele vai lá para o lugar. Aí ele começa, aí ganha até uma promoção. Sim, porque tinha até capacidade. Porque ele saiu disso aqui, né? Muita gente, né, por exemplo, olha para a empresa querendo o pai ou a mãe. Muito. A gente olha para o governo, a gente quer o pai, né? Sim. Você sabia que, né, nós somos o primeiro ou o segundo, né? Somos um dos países que tem menos o nome do pai registrado, né? Na carteira, na identidade. Não sabia. O tal do pai ausente, né? Que muita gente gosta de falar. Para a constelação, essa questão, assim, de mãe... Pai, né? Que é mãe. Tudo bem, essa mãe precisou assumir esse lugar. De frente, do dia a dia. Mas os papéis, eles têm uma importância muito grande. Exatamente. Né? Mas dentro da alma daquele ser humano, que é a descendência, o filho, existe o pai. Sim.
Você sabe que uma vez eu estava até conversando com uma amiga que é separada e ela estava reclamando disso do pai, e eu estava falando isso, né, algumas coisas que ela queria, e ela falou assim, mas eu perco a paciência. Eu falei, pô, não faz isso, né, liga, pede que ele faça, né, porque não é o que você acha, isso aqui vai fazer diferença lá na frente para ele. E aí, ó, isso é maravilhoso, ó, sua amiga e o pai. Vou botar aqui uma coisa aí que a gente tá ainda nessa ordem, tá, que eu tô explicando. Deixa eu pegar aqui. Ó. O pai dela e ela. O que acontece no dia a dia? Essa fulana, ela começa a querer ser do mesmo tamanho que o pai, ó. Eu digo que o meu pai tem que fazer. Para esse trabalho, não se dá conselho para pai e mãe. Isso é um erro, tá? Você veio depois dos seus pais. Se coloque no seu lugar. Legal. Você não sabe o que o seu pai viveu. Você não sabe as dores. Você não sabe o preço que custou ele ter dado a vida a você. Independente de como foi. Então, a gente não dá conselho para pai e mãe. Mas a minha mãe, meu pai tem 90 anos, tem 80 anos e não obedece, não quer tomar remédio, não quer... Como que a gente ajuda de um lugar de filha? Ao invés de tirar completamente o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha desse pai e dessa mãe. A maior dificuldade da gente é respeitar o destino difícil de um pai e de uma mãe. Porque a gente ama muito eles. Sim. Para esse trabalho aqui, a gente acha, né, no nosso dia a dia, que o maior amor é de um pai para um filho, né? Para esse trabalho, a gente vê que é o contrário. O maior amor que a gente enxerga é de um filho para um pai. Porque a gente é o tempo inteiro tomado a serviço por esse sistema. Verdade. A gente o tempo inteiro quer olhar para as questões dele. E aí a gente sai do lugar de salvadora desses pais. A gente vai saindo disso tudo. Até que a gente entra aqui num processo, na constelação, que é: eu olho para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Eu deixo com você o que é seu e fico apenas com o que é meu. Quando a gente está querendo que o pai faça isso, que o pai seja assim, que eu não aceito esse pai como ele é. Sim. Constelação é a aceitação. Por isso que tem gente que vem para esse trabalho, né, e fica meio assim. Por quê? Você vai precisar trabalhar a aceitação. E a aceitação é coisa de gente grande, André. Mas você sabe que você está falando do trabalho, né? Mas ele é a base para tudo, né? É a maior dificuldade. E aí você vê pessoas que estão tentando, né? Não querem mudar, mas vão tentando. Eu acho mal barato isso. Eu vejo nisso, a pessoa, não, agora eu fiz tal negócio, agora eu fiz um tal negócio. Aí eu geralmente pergunto, mas você quer? Né? Porque não é a terapia que você foi que é ruim, eu acho que você não quer. Acho que E às vezes está muito lindo no campo da mente. E a pessoa não desce para o coração, para virar sabedoria. Então continua sendo só aqui, sistematizado. Não adianta. Tem que estar no pensamento, tem que estar no sentimento. Quem e manda aí, é o sentimento. quando essa pessoa aqui, né, a sua amiga, ela percebe o lugar dela de filha e não de mãe desse pai. A gente quer ser mãe dos nossos pais, né? A gente inverte a ordem. Ela entra aqui, ó, no lugar de poder. A força da ancestralidade vem quando a gente se coloca no nosso lugar. E quando a gente toma essa força, André, quando a gente recebe essa força dos ancestrais, nada para a gente. Sim. A gente está na nossa missão, a gente está com eles nos apoiam. Mas a minha mãe não gosta do que eu faço, mas a nível de alma, ela tá torcendo, ela tá com você, porque ela tá aqui no gene, ela tá nas suas células. Quando muita gente fala assim, depois que eu virei mãe, entendi minha mãe, né? É verdade, verdade. Mãe e filha aqui, né? Por que será que é isso, né? A gente se coloca no lugar. A gente percebe que como é visceral você parir uma criança, você gestar uma criança, você dá ali seu sangue, seu pedaço do seu osso, do cálcio, de tudo. É verdade. Mas você viu o quanto você estava lutando para aceitar esse lugar, né? Então, olha como é lindo quando a gente se alinha ao nosso lugar. Enquanto a gente não está no nosso lugar, na nossa posição, dentro do nosso sistema familiar, a gente está perdendo energia, força, vitalidade. Então, essa aqui é, assim, uma grande parte da lei da hierarquia e da ordem. A última é a lei do equilíbrio da receber. Tá aqui eu e meu esposo, né? E não é mais ninguém à frente de ninguém. É lateral. É andando lado a lado. Porque somos um par, né? Uma parceria. É isso aí. E não eu sendo uma mãe dele, dizendo que... marcando o médico, dizendo o que ele tem que fazer.
fazendo de tudo, carregando no colo. Nós, mulheres, fomos feitas para doação, né? Uhum. A gente se doa, se doa, se doa, se doa, se doa. Então, a gente pegar e dar colo, né? Não é que a gente não vai dar colo pro marido, mas é do lugar aqui. Mas eu entendi. É quando o cuidado é você não querer aquilo e buscar alguém que precise, e na verdade você tá os dois numa posição errada, se forçando a situações que nenhum dos dois anda, né? Exatamente. Então, se essa mulher ela teve falta de pai, ela busca o pai no marido. E aí, ressonância, ó. A gente casa. Sim, a gente busca, com a criança ferida que a gente tem. Isso aí. A mesma, né? Uhum. Então, aí, ela com falta de pai, que é essa energia, essa conexão que a gente conversou aqui, e ele com falta de mãe vai pedindo a mãe para essa mulher. E eles começam a trocar desse lugar que será que é profundo? Não, e é onde, quando um consegue, de repente, assar a sua posição, é quando um olha para o outro e fala, não tem mais nada a ver. Será que é de crescimento? Entende? Uhum. Então, aí, o que vai acontecendo? Eles olham para si, uma coisa, a gente casa com a ancestralidade do companheiro, né? Também, né? Verdade. Mas casei só com a minha sogra e meu sogro. Nossa, tá pesado isso aí, tá carregando muita coisa, hein? Você casou com o sistema do outro, é verdade, né? É verdade. Por isso que tem gente que namora anos e anos, né? Aí se casa, o negócio fica esquisito. Que é quando realmente você quando entra na posição. Existe esse entrelaço. Como é que é o nome dessa lei, da terceira? Lei do equilíbrio entre o dar e receber. Tá. Que eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou lá, lavar a louça, arrumo a casa, ajudo meu marido a encontrar, sei lá, uma indicação de um médico. Vou fazendo. Ana doadora, mulher, né? Meu marido vai lá, resolve, sei lá, uma questão da conta de luz. Aqui. Está equilibrado? Olha aqui. Não. Esse homem aqui, ele começa a sentir culpa. Porque ele, no inconsciente dele, ele fica assim, gente, essa mulher me dá muito, como é que eu vou conseguir retribuir a ela? Ele começa a sentir culpa. O que ele vai fazendo? Ele vai saindo da relação. Normalmente é assim que as relações vão se acabando, tá? Porque não existe, mão dupla. Eu dou, você dá pra mim. Essa mulher tem dificuldade de receber amor, receber. Se sentir segura. Sabe essa questão aí de empoderamento feminino, né? Eu trabalho com isso, mas não desse lugar. Que entendi. Muitas, né? Não, vamos lá, a gente não precisa do homem. Que é um lugar, isso que eu ia falar, que é um lugar quase mais de se isolar do que de pertencer, né? E aí fica assim a relação. Aí que começa, olha pra cá, pra fora, não olha pra essa mulher. Vem quem? Outra pessoa. Sim. Aí esse cara vai lá e trai. Que é pela ausência quase, né? Pela ausência, indisponibilidade aqui também, né? Então, assim, são coisas que aí aqui essa mulher vai se permitindo receber do marido. Esse marido, e ela vai deixando de fazer, esse marido começa a fazer mais coisas. Eles vão trocando, vão se olhando, até que eles estão definitivamente se relacionando novamente. Famosa maturidade aí, né? Famosa maturidade, né? Uma evolução aqui de casal. Equilíbrio entre dar e receber. Eu vou lá, ofereço uma sessão. Você, em contrapartida, vai me pagar, não é? Uma troca. Perfeito. Equilibrado. Agora, mas e aqui, aquela terapeuta que não sabe cobrar? Que põe sua sessão, sei lá, R$50, 80. Isso não é nada, é o valor de uma pizza. E olha lá, porque tem pizza muito mais cara. Ela faz, desequilíbrio. E é engraçado porque quando você... eu tenho feito também trabalho com mentoria agora, e é interessante que se você não souber cobrar, as pessoas não dão valor, né? Você fazer as coisas de graça, por exemplo, as pessoas não dão valor, né? Existe o nível de troca. Então, tudo a gente observa o equilíbrio entre dar e receber. Mas você sabe o que é interessante disso tudo que você está falando? Porque chega a ser simples, né? Se você parar para tudo entender. Simples essas leis, né? Tudo são os lugares, né? São as posições. E de novo, é a mesma coisa. Se eu sou um cara grande, né? Se eu sento numa cadeirinha de madeira, eu sou pesado, vai me incomodar. Eu estou sentado no lugar errado. Eu tenho lugar para sentar, eu tenho... Então, isso está acontecendo no nosso dia a dia o tempo todo, né? E por que as pessoas resistem tanto, né? E aí eu tenho uma pergunta para você um pouco... como... Porque acaba se olhando muito a constelação. É engraçado, eu vi ela muito nesse lugar. Vi muito psicólogo fazendo, misticismo. Como é que hoje... Porque tudo que você está trazendo aqui é muito terapêutico, é muito... Lógico, né? A forma só de fazer,
Para mim faz muito sentido, né? Eu tô tentando até falar, porque para mim faz muito sentido, que você tá capturando a energia ali da pessoa, né? Tem uma grande arquitetura. E como é que você tá vendo hoje como é que tá sendo encaixado aí a constelação nessa... Então, eu sou estudante de psicologia também, tá? que legal. Exatamente. A psicologia, ela deu uma normativa, né? Ela realizou uma normativa dizendo que psicólogos não podem constelar. Esse posicionamento atual agora, tá? Isso tem alguns motivos, tá? Eu sou terapeuta holística, vou colocar assim, integrativa, já tenho aí, né, esses 8, 9 anos. Já estudiosa, já há 15. Então, assim, o que eu quero explicar, assim, eu percebo que existe uma questão de reserva de mercado, tá? E não é porque eu trabalho com isso, tá? É porque, olha só, a terapia de inconsciente, imagina você ali fazendo 2, 3 anos de terapia com uma psicóloga. E na terapia de inconsciente, você vai acessar algo que você ficou esse tempo para você acessar. Porque passa de um outro nível. Então, tem essa questão de mercado, tá? E tem uma questão que muitas pessoas estavam fazendo a técnica, a terapia, de forma irresponsável. Sim. E isso é sério, tá? Então, é como eu disse, né? Existe profissional ruim em todos os lugares. Porque uma constelação, ela não é para retraumatizar ninguém. Eu ouvi muito isso, quanto a poder estar traumatizando até a pessoa, né? Então, você vai precisar olhar para aquela dor, para que você liberte ela. Você não está retraumatizando ninguém. Só que tudo é a forma como aquele constelador também está conduzindo o processo. Tem constelador que não sabe ficar em silêncio. Silêncio é um pressuposto dessa técnica. Porque você precisa esperar o campo ir organizando. Né? A alma, ela é lenta. Não é eu pegar e fazer a você frases e jogar. Eu preciso esperar o movimento acontecer, da sua consciência. Faz sentido. Então, muitos consteladores não têm a calma, não trabalham rapport, quem é da PNL, tá? Então, eles não fazem ali uma calibragem, uma conexão correta. Então, eles jogam a técnica assim, ó. Pum. Sim. Se você está em calibró e rapport, que para quem não sabe, né, quem está em casa, é você fazer uma técnica de você estar acessando ali as informações e você vai caminhar com aquela pessoa até onde ela conseguir, André. Ela vai baixando as Se ela não consegue avançar para poder olhar para aquela questão de um nível mais profundo, você vai parar a constelação ali. O que essas pessoas fazem? Não fazem rapport e calibragem. Então, elas pegam, colocam, desculpa o termo, enfia a técnica e acha que vai tá bom. Então, é isso que a psicologia ela também tentou ajudar, tá? O conselho. Mas, eu acho que tem muitos... Acho não, tenho certeza, tem muitos psicólogos fazendo a técnica, estavam fazendo maravilhosamente bem. Terapeutas, se são bem treinados, bem formados, fazem, têm essa base de PNL, meditam, têm um centramento interno, eles vão fazer de forma coesa, coerente. Ninguém vai... Você sai mexido dessa técnica. Sim, sim. Mas você não sai pior. Mas é que a gente idolatra mais a coisa do remédio. A gente acredita mais que tomando um remédio a gente vai se curar do que a nossa capacidade de ir mais fundo e buscar essa autocura, vamos chamar assim, né? Sim. E aí a gente começa a jogar pedra nos outros, né? E aí é exatamente o mesmo caso, das vezes a pessoa vai no oraculista, né? O oraculista fala atrocidade. Verdade. É o mesmo caso. Você pode ir numa psicóloga, isso acontece em qualquer terapia. Eu acho que o que aconteceu, e eu vi muita gente assim, eu estou fazendo curso agora de constelação. Eu acho que começou-se, em vez de pegar e fortalecer, né, com quem realmente começou a tentar se vender o curso. E aí você começa... Eu lá atrás, eu entrei na formação de coach também, fiz, e também isso aconteceu com o coach, né? Ele virou um negócio... Mas porque foi a mesma coisa. Começou a se parar de olhar... Porque quando você está falando da constelação, como eu olho, por exemplo, o coach, era um interesse genuíno de querer a melhoria do outro, né? De querer ajudar o outro. E virou, não, na verdade, agora eu quero vender a técnica. E desculpe, nem todo mundo vai... Tudo que se banaliza perde força. Perde força. Só que pega e se quer se banalizar o conceito como um todo. Exatamente isso. Porque, tipo assim, é melhor a gente acabar com isso e proteger as pessoas, sim, né? Sim. Do que elas continuarem acessando e a gente tem que lidar
E normalmente quem vai fazer isso, às vezes não tem o conhecimento daqui. Então ele vai no caminho, foi o que você falou, vou proteger as pessoas, para. Vamos, Exatamente. melhor parar. E aí, quem é que realiza hoje? Terapeutas, tá? Da parte, assim, holística, integrativa, assim como eu, né? Pode ter outra profissão, não tem problema nenhum você vir de outra profissão, assim como eu, tá? Existem formações e formações, né? Hoje eu dou formação de constelação familiar, eu comecei, né? Desde o ano passado, sim, muito feliz, é um desafio profissional, porque é uma formação em que eu não formo só para você aplicar essa técnica, eu preciso ensinar você a meditar, eu preciso ensinar você a perceber a energia. Não sou nem contra a formação. Campo, eu sou contra o excesso, a banalização da formação. Então, aí eu tô te explicando, e tem formações que vai te ensinar só a prática. Isso. Aí você pega a prática que é o conceito, que é o conceito que você falou até do mestre, né? Você Exatamente isso. Tem pessoas e pessoas. Então, existem diferenças de formação e, dependendo da formação do constelador, vai dizer sobre a qualidade da constelação. Sim. Tá bem? Então, assim, eu queria trazer um pouco isso, porque, assim, eu sinto que é uma técnica que precisa, uma terapia que precisa ser protegida, porque ela traz muitos benefícios para muitas pessoas. De verdade. E a ideia até, acho muito legal a gente estar falando disso aqui, para as pessoas poderem entender e saber até julgar, né? Com quem, porque tudo na vida. Tem o discernimento. Eu já tive problema no joelho e foi mal barato. Eu fui num grande hospital, fui no ortopedista e entendi que você tem um ortopedista que conhece de joelho e você tem um mega ortopedista que não sabe nada de joelho. Né? Então não adianta ser ortopedista, ele também tem, cada um conhece um pouco mais. Loredana, está falando pra caramba, o tempo está passando. Vamos fazer o nosso Vamos fazer? Vamos. Podemos fazer ainda? Então vamos fazer, porque eu gostei dessa novidade. Vamos fazer o então, exercício. Vamos convidar com aqui o nosso querido Gabriel. Não se assuste, que a gente não tem muito tempo também. Você vai chorar pouco, pode deixar. Então, Loredana. Então, a gente vai fazer hoje uma constelação mesmo, tá? A gente pode ter exercícios sistêmicos, que é quando a gente acessa, né, algumas campos de informações. Às vezes a gente quer olhar para, eu vou, sei lá, me candidatar na empresa A ou na empresa B. E ali sentir qual o melhor para a nossa vida, tá? A constelação também tem essa possibilidade, tá bom? E hoje a gente vai fazer através de meditação. Olha que lindo. Muitos consteladores não trabalham dessa forma, né? Eu, como tenho a meditação como um grande pilar da minha vida, e então, algumas pessoas chamam de meditação sistêmica, enfim. Quando, às vezes, é preciso, eu faço assim com os clientes. Então, a gente vai ter essa experiência. É seu. Tá bom? Vou pedir para você fechar os olhos, pra você ficar mais confortável. Toma uma inspiração profunda, solta o ar. Isso. Percebe agora o seu corpo, onde você está sentado. E agora, nessa meditação, vou levar você a imaginar um lugar. E saiba que se vierem pensamentos, emoções, sentimentos, você apenas vai deixando isso tudo correr, sem se apegar nem a nada. Algo sem esforço. Leve, tranquilo. Então, vou pedir agora para você ir lá para a entrada, de onde você morava quando criança, a casa que você morava. Você lembra? Pode ser na casa, pode ser na rua. Vem chegando perto de você, o seu pai agora. Olha para ele. Olha nos olhos, percebe como é que ele tá. Apenas isso. Apenas observa. E se você consegue dizer assim para ele mentalmente: querido pai, o que quer que tenha acontecido entre nós, eu hoje olho para você de outra forma. Apenas continue nessa visualização. Se pensamentos ou emoções acontecerem, apenas deixe acontecer. E continue olhando para ele. Seu pai dá as mãos a você.
Diz a você o quanto ele é grato por ter você como filho. Pede a você que você siga em frente, consciente que pode ser mais do que está sendo. Você encontra uma forma de agradecer a ele. E suavemente eu convido você a ir tocando nos pés dele. Então você vai se agachando, percebendo essa nova forma de olhar. Um pouco mais abaixo. Olha para ele desse lugar. Você estando abaixo e ele lá em cima. E diga a ele, querido Pai, agora eu vejo esse novo lugar. Você veio antes de mim e eu vim depois de você. Eu sinto muito por ter sido dessa forma. Quero aprender mais com o Senhor e todos eles. Eu deixo agora com você, papai, o que é seu. E fico apenas com o que é meu. Convido você a fazer uma reverência a ele, com suavidade. Seu pai coloca as mãos nas suas costas, na sua cabeça. E ele vai entregando bênçãos a você, dos seus ancestrais, homens. Vai recebendo a bênção deles, enquanto reverencia esse homem, o primeiro homem da sua vida. Afinal, foi como foi. Tinha que ser assim. Receba seu pai de um outro lugar a partir de agora. Diga a ele, querido pai, você tem o seu lugar dentro de mim. Eu não excluo mais você do meu coração. Eu vejo você. Obrigada. Você me deu a vida. Obrigada. Seu pai levanta você suavemente, te dá um abraço. Saiba e sinta que Ele sempre estará com você, por toda a vida. E pode estar dessa forma. Sempre que você precisar, você volta para esse lugar e encontra o seu pai. Incluindo ele no seu coração. Como ele é. Muito bem.
bem. Devagar, lentamente. Essa imagem vai ficando no bom lugar em você. Lugar dos tesouros da alma. Você deixa isso guardado. Você pode seguir durante pelo menos 2 semanas fazendo isso. Antes de dormir. Imaginando que a coberta, cobertor ou lençol é o seu pai. Trazendo segurança e força para você. Também te acolhendo. Aos poucos, você toma uma inspiração, solta o ar. Vem percebendo de novo esse ambiente, esse estúdio. Vai movendo um pouquinho as mãos, os pés. Devagar no seu tempo, você volta, abre os seus olhos. Eu vejo seu pai em você. Que bom você tá aqui. Muito obrigada. Tá bem, cara? É. Muito bem, Loredana. Muito bem. Ficou um pouco mexido, mas é assim mesmo. Foi muito bom. É um grande reencontro. Que né? ótimo. Quando a gente recebe eles num nível profundo, sem as questões que a gente viveu com eles. O pai é a força do trabalho. O pai é o outro. É o primeiro outro quando a gente sai da barriga da mamãe, né? É verdade, é o primeiro outro. Então é a força de a gente estar no mundo, a nossa missão. É toda a segurança. E a mãe é a abundância, né? Verdade. O acolhimento. Isso aí, o É colo, também né? a força da vida. Então que a gente possa receber essas forças dentro de nós. E honrá-los, né? Afinal, somos eles o tempo inteiro. Muito bem. Muito obrigado, Loredane. Acho que já tá na hora da gente ir agora. Agradeço muito. Eu que te agradeço, muita gratidão. Obrigada. Também. Você, o seu trabalho, que seja muito próspero, que cresça cada vez mais, ilumine mentes, corações, porque a missão da luz, ela sempre precisa prevalecer e vai. Que assim seja. Então, muita gratidão. Eu também, muita gratidão. Muito bom. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer as pessoas, quem sabe empolgar as pessoas de buscarem ajuda também, né? Com certeza. Forma. Vamos embora? Vamos. Obrigada. Então, de novo, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, deixa seus perguntas, comentários. Tenho certeza que a Loredana vai ter o maior prazer. Tem um Instagram? O meu Instagram é loredana.agrandemãe, tudo junto. E vai ser um prazer contar com você como seguidor, compartilhando. Pode mandar uma mensagem se você precisar. E é isso. Muito obrigada. Vamos embora. Vamos.